A paz do Senhor, salve, salve, meus amados em Cristo Jesus. Que bom estarmos aqui mais uma vez para que possamos compartilhar com vocês mais uma linda revelação do nosso Deus para abençoar a sua igreja. E é muito bom poder contar com a sua companhia. Amém? Por isso, em nome de Jesus, você que não é inscrito no canal ainda, eu te peço, se inscreva no canal, toque o sininho, toque no like, marque todas, amém? Deixe seu comentário, que vai nos ajudar muito, queridos. E também vai nos ajudar a alcançar mais vidas e mais almas para o Senhor. Por isso é muito importante a sua participação, você interagindo no canal vai fazer com que o YouTube nos indique para mais e mais pessoas, amém? E assim, tanto eu quanto você vamos alcançar o nosso objetivo, que é levar essa palavra poderosa a mais pessoas, amém? Glórias a Deus, é isso aí. Quero aqui deixar um abraço bem carinhoso para os meus intercessores. São homens e mulheres que atenderam o chamado do Senhor através aqui do nosso canal Palavra de Vida, Gerando Vidas, e têm orado por mim, pela minha família, pelos inscritos do canal e têm abençoado esse canal através da sua intercessão. Olha, vocês são um presente de Deus para nós, amém? Eu agradeço de coração. Muito bem, é isso aí. Mas olha, vamos para a palavra do Senhor, porque hoje eu estou com um texto maravilhoso, amém? Do qual o nosso Deus Todo-Poderoso quer que nós estejamos nos alimentando para continuarmos fortes, amém? Glórias a Deus. Eu quero falar, queridos, exatamente do capítulo 26 de Mateus, que eu acho tremendo esse capítulo. Veja bem, no capítulo 26 a gente vai ver o plano aí, sobre o plano que eles arquitetaram, que eles armaram para tirar a vida de Jesus. Depois a gente vai ver Jesus sendo ungido em Betânia, o pacto da traição, os discípulos preparando a Páscoa. Tudo isso nós vamos ver no capítulo 26. O traidor é indicado. Também ali Jesus ministra a primeira ceia do Senhor. Jesus no Getsêmani. Jesus é preso. Jesus vai perante o Sinédrio. Todos esses eventos aqui você vai ver no capítulo 26. E Pedro negando Jesus. Mas olha, de todas essas maravilhas, eu separei algo aqui especial que me chamou muito a atenção, queridos. Que toca demais o meu coração, que me quebranta demais todas as vezes que eu oro, que é Jesus no Getsêmani. Amém? E nós vamos fazer uma leitura a partir do versículo 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E, levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aleluia, que coisa linda. E, voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aleluia, que coisa linda, né? Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba. Faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Amém, queridos? Olha só, nós vamos fazer uma reflexão nesta oração de Jesus. Amém? Que é uma oração profunda, uma oração da qual exigiu algo tão forte do nosso Cristo, que ele
entristeceu-se e ele fez uma oração tão profunda como essa que nós acabamos de comprovar aqui no texto bíblico. Por isso eu quero que, em nome de Jesus, você esteja verdadeiramente ligado para que você não perca nenhum momento. Amém? Veja bem, Getsêmani era um pequeno jardim nas proximidades de Jerusalém, para onde Jesus inúmeras vezes se retraía para fugir das agitações, das perturbações das multidões. Ali, na solidão da noite, ele buscava intimidade com o Pai, em preciosos momentos de meditação e oração. Amados, a gente vê aqui Jesus nos ensinando muito. Às vezes a gente quer uma intimidade com Deus, a gente quer trabalhar para Deus, a gente trabalha para Deus, a gente luta todos os dias para praticar a palavra do Senhor nas nossas vidas, mas a gente esquece muitas vezes de quê? Que a gente precisa de um tempo, só nós e Deus, que a gente precisa de um tempo para buscar mais a Deus. Jesus, nesse momento de angústia, ele parou tudo e ele foi ali se dobrar diante do Pai, do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Isaac e de Jacó. E Jesus ali então, ele foi ali para quê? Para se fortalecer. Ele foi ali para buscar força, porque a sua jornada estava funilando. Ele estava vivendo os últimos tempos da sua missão na terra. E é na medida que ele foi caminhando dentro desta missão, essa missão foi se afunilando. E agora iria exigir muito dele, psicologicamente, fisicamente. Ou seja, humanamente, ele ia ser verdadeiramente moído. Amados, nós quando estamos na obra do Senhor, nós temos que estar preparados na oração, no jejum, na busca constante, para estar sempre na obediência e na submissão à vontade de Deus. Porque nós vimos aqui Jesus nos ensinando que não seja feita a minha vontade, mas sim a vontade do Pai. E assim tem que ser na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós. Amém? Então, às vezes a gente vê, querido, pessoas que querem trabalhar na obra, querem fazer a obra, ou que já estão trabalhando, ou que já estão fazendo, mas essas pessoas não têm ali o compromisso, a responsabilidade de estar sempre se consagrando, fazendo as coisas com reverência, com amor, com dedicação, com sensibilidade, para se deixar ser totalmente dirigido pelo Espírito Santo. E aí o que acontece? Muitas vezes, pela misericórdia de Deus, Deus opera, mas os resultados não são como o Pai quer. Por isso, aqui nós aprendemos uma grande lição com o nosso Senhor. Veja bem, neste recanto solitário que Jesus havia procurado, ali ele recebia coragem, ali ele recebia energias espirituais para enfrentar as lutas tremendas que lhe sobrevieram em seu santo ministério. Amados, a mesma coisa somos nós. Quando nós estamos trabalhando para Deus, a gente recebe ataque de todos os lados. É por isso que aqui eu estou sempre na preocupação, estou sempre clamando, estou sempre pedindo para os nossos intercessores, para que eles venham se juntar a nós, para que eles venham se unir a nós, para que junto nós possamos sim fazer a obra com excelência, com qualidade. Amém? É isso que eu estou sempre constantemente convocando e pedindo aqui aos meus amados. Veja bem, Getsêmani significa literalmente o quê? Largar de óleo. O largar era o quê? Era lugar onde as uvas eram pisadas para a extração do suco. Vamos ver aqui alguns pontos em destaque na experiência do Senhor, lá no jardim do Getsêmani. Veja bem, Jesus manifestou uma profunda tristeza. Então aqui nós vimos o que? Jesus manifestando ali no jardim do Getsêmani uma profunda tristeza. Veja bem aí no versículo 1 ao versículo 37, começou o quê? A entristecer-se e a angustiar-se. Entristecer-se é o que? Tornar triste, afetar com tristeza, causar aflição, magoar, afligir, ofender, tornar alguém preocupado, fazer o que? Receoso, ele angustiar-se, estar ansioso em grande aflição ou angústia deprimida. Então isso era a razão da tristeza
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, ali naquele lugar, a comunhão entre ele e o Pai iam ser cortada. Você quer ver tristeza grande na vida de um cristão, que ele era usado por Deus, que ele andava com Deus, que ele trabalhava para Deus, mas na sua caminhada ele desviou-se. Na sua caminhada ele saiu da visão, ele desistiu. E aí com isso o que acontece? É onde a gente diz a pessoa está desviada. E aí você vê a tristeza que essa pessoa se encontra. Amados, é muito mais difícil. A própria palavra diz que era melhor a gente não ter conhecido do que conhecer e apartar-se do santo mandamento. Então a palavra do Senhor nos ensina isso. Então muito cuidado, você que está caminhando com Cristo. Você que se desviou, em nome de Jesus, volte imediatamente. Volte agora, volte logo, porque Jesus sofreu tristeza profunda para alcançar a vitória para a sua igreja, para cada um de nós. Amém? Glórias a Deus. Veja bem, no versículo 37 que ele começou a entristecer-se e também a angustiar-se. No versículo 38 ele diz: a minha alma está profundamente triste de morte. Ou seja, a minha alma está profundamente triste até a morte. Observe, não apenas triste, mas profundamente triste. Ou seja, ele estava ali dominado com pesar a ponto da tristeza causar a própria morte. Amados, olha, eu não sei se você já sentiu tristeza. E você sabe que nós humanos, a nossa tristeza, perto dessa tristeza que o nosso Salvador passou, é quase nada. E aí isso já nos deixa muito constrangido, muito para baixo, muito desanimado, não é verdade? Imagina a forma, o que o nosso Jesus não passou. Amém? Ali naquele Éden. Veja bem, a essência desta profunda tristeza. A profunda tristeza de Jesus estava relacionada ao seu horror pelo pecado. Não dele próprio, mas de toda a humanidade, meu e seu, que iria o quê? Cair sobre ele, que iria cair sobre o seu corpo na cruz. Nas palavras de Pedro, olha o que diz aí: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por causa das chagas foste sarado. 1 de Pedro 2, versículo 24. Amém? Veja bem, ele podia sentir a realidade da maldição da cruz. Seria o quê? Seria maldito pela justíssima lei de Deus. Ele próprio, maldição em nosso lugar se fez. Olha o que diz o texto: maldito pela justíssima lei de Deus, ele próprio, maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Gálatas 3, no versículo 13. Veja bem, Jesus também sentiu o quê? Profundamente só. Ele foi até o Getsemane com seus apóstolos, com seus amigos, mas ali ele se sentiu profundamente só. No versículo 36 diz, olha, Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. O Senhor levou consigo os seus discípulos e levou aqueles mais chegados. Levou a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu. No versículo 37, pois precisava de apoio num dos momentos mais importantes de todo o seu ministério terreno. Queridos, imagina só, na hora que Jesus mais precisava dos seus amigos, que Jesus mais precisava dos seus discípulos. Eu fico imaginando, amados, quantas pessoas, quantos pastores não sofrem, amém, com traição de pessoas que foram designados ali pelo Espírito Santo para ir àquele ministério, para trabalhar sobre a liderança daquele pastor, quando essas pessoas simplesmente o abandonam. É muito dolorido. Eu já passei por isso e eu sei o quanto isso dói, o quanto isso nos decepciona, o quanto isso nos desanima, o quanto isso nos entristece. Amados. Por isso, em nome de Jesus, se você está debaixo da liderança de um pastor, ou seja qual for sua liderança religiosa, orem por essa pessoa, abençoe o ministério dela, abençoe a vida dela, esteja ali lado a lado com ela, amém?
Jesus, ele precisava exatamente, ele escolheu os seus discípulos para estarem ali com ele, porque ele precisava de um ombro, precisava de um amigo, precisava de um afago naquele momento de tristeza que ele estava vivendo. Mas infelizmente, ele não conseguiu encontrar no homem, nos seus discípulos, porque eles estavam dormindo. Quantas vezes nós estamos dormindo enquanto o inimigo está entrando de maneira sorrateira na nossa casa, na nossa família, trazendo destruição para as nossas vidas, tentando nos roubar e até nos matar, se assim ele conseguisse. Por isso, amados, é muito importante a gente estar sempre buscando na palavra de Deus, nos ensinamentos de Deus, para que a gente não venha ser uma presa fácil para os nossos adversários, amém? Ele podia sentir a realidade da maldição da cruz. Nós vimos aí no versículo 38, ele diz para os seus discípulos: ficai aqui e vigiai comigo. Aqui o Senhor fez o que? Ele reiterou a sua carência de companhia. No versículo 40, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo. Ele aqui manifestou que a sua decepção. Ao falar desta solidão do Senhor, a sua necessidade de apoio e companhia, Lucas também menciona a vinda de quê? De um anjo para o assisti-lo, uma providência do Pai. Olha só o que diz aí Lucas 22, 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Foi preciso Deus mandar lá do seu trono de glória alguém para ali compartilhar aquele momento de tristeza com seu filho. Amados, a mesma coisa é comigo e com você. Quando nós nos sentimos tristes, desanimados, para baixo, que ninguém mais se preocupa conosco, o Senhor sempre envia um anjo nos trazendo uma resposta, nos abençoando, nos assistindo, para que a gente não venha fracassar, para que a gente não venha ser derrotado. Veja bem, Jesus estava limitado às fragilidades humanas, porque ele se desfez de toda a glória dele, ele veio como um homem, como eu e como você, para esta missão. Lá no versículo 41 diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Veja bem, embora o Senhor esteja admoestando os seus discípulos ao expressar que a carne é fraca, ele estava também se referindo à sua própria carne, a qual estava sendo colocada à prova naquele momento. Querido, quantas vezes nós não somos colocados à prova? Uma fraqueza que você tem na sua vida, seja na bebida, na droga, na prostituição, na mentira, no engano, na falsidade. Quantas vezes nós não somos colocados, sabe para quê? Para a gente ser liberto totalmente dessas coisas, mas muitas vezes tem pessoas que não suportam e elas não conseguem passar. Por quê? Porque a carne é fraca e seu espírito não está fortalecido o suficiente. Veja bem, no versículo 43, diz assim: voltando, achou-se outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Sobre esta experiência, Lucas afirma que os discípulos estavam dormindo de tristeza. Está lá em Lucas 22, 45. Amém? Veja bem, Jesus ele se entregou totalmente à vontade do Pai. Olha, no versículo 42 ele diz: meu Pai, se não possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça a tua vontade. A palavra cálice pode significar, sabe o que? Porção ou experiência de alguém prazenteira ou adversa. Então, queridos, é isso. Jesus ele se entregou por completo ao Pai. Olha, no versículo 45 ele diz: eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Veja bem, sem perceber, Judas Iscariote cumpre seu papel na traição de Jesus. Mas somente pode concretizar seu plano em razão da alta entrega do Senhor. Lá em João 10,15, ele diz o seguinte: assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Aí veja bem, Paulo também afirma: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Gálatas 1,4. Amados, que coisa tremenda, né? Veja bem, Lucas 22, 44, registrou: e estando em agonia, orava mais intensamente,
E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Nós temos aqui, amados, um fenômeno extraordinário, denominado pela ciência médica de apédice. Assim como as uvas eram moídas no largar, que é a palavra Getsemane, largar do óleo, para a extração do seu suco, Cristo foi moído em sua alma, a ponto dele saírem extraídas gotas de sangue. Imagina a que pressão o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, não viveu naquele momento. Amados, e tudo isso longe do Pai. Por isso que nós precisamos a cada dia nos dar, Senhor, sonda-nos, vê se há algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Nós precisamos a todo dia nos quebrantar diante do Senhor, fazer uma autoanálise e autoexame da nossa vida com o nosso Salvador, para que nós venhamos tornar esse sacrifício, tornar todo esse preço que o nosso Cristo pagou por mim e por você, para que nós venhamos reconhecer e a gente venha se dedicar e nos entregar por completo ao Senhor. Amém? Parar, amado, com essa coisa de querer buscar um evangelho fácil, um evangelho do qual não precisamos negar, não há renúncia, não há transformação. Isso não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo foi pago um alto preço pelo nosso Senhor, para que hoje eu e você tivéssemos liberdade, tivéssemos força e coragem para seguir a missão da sua igreja na terra. Amém? Receba esta palavra, guarde no seu coração, coloque em prática na sua vida, em nome de Jesus, e seja verdadeiramente um defensor das boas novas de Cristo nessa terra, um anunciador das boas novas de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Então, fiquem na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém?